Nosso tema de hoje é quem pode fazer discípulos? Está baseado no capítulo 4 de João, onde nós encontramos aquela famosa conversa de Jesus com uma mulher, nós dizemos a conversa de Jesus com a mulher samaritana. Jesus estava viajando, estava voltando da Judéia para a Galileia, onde ele morava, e para isso precisava cruzar, então, a Samaria. A maioria dos judeus não cruzava a Samaria. A maioria dos judeus fazia um outro trajeto, desviando este local, porque judeus e samaritanos não se davam bem. Tá? Havia um preconceito muito grande de ambas as partes. Jesus não tinha este preconceito. E Jesus mostra aqui nesse capítulo 4 que não tinha preconceito nenhum com os samaritanos. Tanto é que ele vai ficar 2 dias comendo e bebendo e dormindo ali no meio de samaritanos. Por isso que em outros textos, vamos dizer assim, entre aspas, né, ele até é xingado de samaritano. Alguém vai dizer lá que eu não disse, isso é samaritano, esse homem tem demônios. Bom, o que eu quero destacar aqui? Eu quero destacar, em especial, o final dessa conversa, o resultado dessa conversa de Jesus com a mulher samaritana. Ela se converte na conversa com ele. Ela consegue perceber que ele é o Messias, ou seja, o Salvador do mundo. E ela crê nele, passa a ser uma discípula dele. E logo ela vai para a cidade, e ali os versículos finais, 39 e 42, nós vemos então o resultado do testemunho dela ali naquela cidade de Samaria. O texto diz assim, João 4, 39 e 42. E muitos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa da palavra da mulher que testemunhava. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Então os samaritanos foram até ele, pediram-lhe que ficasse, e ele ficou ali 2 dias. E muitos outros creram por causa da sua palavra. E diziam à mulher, já não é pela tua palavra que cremos, pois agora nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Olha, existe um mandamento bíblico muito conhecido, que é o famoso Ide de Jesus. Esse mandamento é para todos os cristãos, mas infelizmente ele muitas vezes é negligenciado. É claro que muitos estão cumprindo esse mandamento, os resultados estão aí, é só abrir os olhos e perceber, pela graça de Deus, cada vez mais temos cristãos espalhados pela face da terra. Mas alguns têm errado ao fazer discípulos deles mesmos e não discípulos de Jesus. O mandamento é para fazer discípulos de Jesus. E alguns têm errado, e talvez seja a maior parte dos cristãos, têm errado por não fazer discípulos nem deles mesmos, que estaria errado, né? Mas também não fazem discípulos de Jesus. E por que não fazem discípulos de Jesus? Não fazem discípulos de Jesus porque se consideram incapazes de compartilhar o Evangelho. Pensam que isso é uma tarefa apenas para os especialistas na área, talvez para pastores, para missionários, para evangelistas, ou para alguém que fez um curso de teologia. Mas o texto de hoje não mostra isso. O texto de hoje nos mostra que a condição básica para que alguém cumpra o mandamento de fazer discípulos de Jesus, não próprio, não envolve anos de vida cristã e muito menos treinamento especializado, como alguns têm pensado. Não. Isto, né, fazer discípulos para Jesus, na verdade está condicionado apenas ao fato de sermos discípulos e estarmos dispostos a compartilhar o que é que ocorreu em nossas vidas quando nós nos tornamos discípulos. É isso aí. Perceba que Jesus conversou com a samaritana
e logo foi reconhecido por ela como o Messias, o Salvador do mundo. E quando ela reconheceu isso nele, ela se tornou sua discípula, ou seja, sua seguidora. E na sequência imediata, sem treinamento nenhum, foi imediato. Ele diz, olha, vai até a cidade. Ela está conversando fora da cidade e ela entra na cidade, sem treinamento nenhum. Acabara de reconhecer Jesus como Salvador, sem treinamento, sem maiores conhecimentos. Ela passou a compartilhar esta descoberta, passou a fazer discípulos para Jesus. E o resultado foi muitos samaritanos creram em Jesus. Ou seja, passaram a ser seus discípulos também. Por causa do quê? Por causa do testemunho daquela mulher recém-convertida. E outros creram na sequência, porque, convidados por ela, foram até Jesus e ouviram então a mensagem do próprio Jesus, a mensagem que ele transmitia, e o conheceram melhor, e conhecendo-o melhor, também se tornaram discípulos de Jesus. Meus irmãos, parece que não há exceção. Todo aquele que é discípulo de Jesus também é chamado para ser discipulador, para fazer discípulos de Jesus. É chamado para isso e está preparado para fazer outros, fazer de outros discípulos para Jesus. Basta então compartilhar com quem está ao nosso alcance a respeito daquilo que Jesus fez em nossas vidas. E por meio do nosso testemunho, o Espírito Santo de Deus acaba levando as pessoas à conversão, tornando-as novos discípulos, que imediatamente também estão aptos a fazer novos discípulos ou outros discípulos. Então, discípulos e discípulas de Jesus, não tenham medo de compartilhar aquilo que Cristo fez na vida de vocês. Anunciem ao mundo, dia a dia, com insistência e simplicidade, que Jesus é o Salvador. Esta é a mensagem que tem feito e continuará a fazer o milagre da multiplicação dos discípulos de Jesus. Essa mensagem simples. Pode ter certeza, todos os discípulos de Jesus, por mais iniciantes que sejam, estão aptos para fazer discípulos para Jesus. Você também está.